Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse domingo, dia 9 de agosto de 2020. É 19ª semana do tempo comum, na realidade é 19ª semana, nono domingo, né, do tempo comum, né? Bem, hoje é dia dos pais, data secular, então devido à pandemia, acho que você viu as reportagens aí, todo mundo querendo abrir para comprar o presente do Dia dos Pais e pelo menos tem um lado positivo, né, gente? Quando se fala em Dia das Mães ou sobre as mães, todo mundo se derrete inteirinho, né? Porque graças a Deus, 90% da população mundial teve uma boa mãe. Ou a mãe que, né, a gente precisava naquele período. Eu deixo 10% porque às vezes os 10% não teve mãe, são órfãos, foram abandonados, não foram mães, foram só genitoras, só procriaram e deram, sei lá, tem aquelas situações graves, né? Mas geralmente mãe é mãe, certo? Todo mundo tem um carinho pela sua mãe, nem que seja pela comidinha da mãe, comidinha da avó e etc. E quando se fala em Dia dos Pais, a grande maioria, então provavelmente aí é invertido. Praticamente 30% tem uma boa relação com os pais e 70% até 80% às vezes não tem uma ótima relação com os pais homens, né? Pais biológicos, foram abandonados, pais relapsos, pais inconsequentes, negligentes e tudo. Pai que foi embora, pai que traiu a mãe, aí fica aquela dor, né? Então muitos não têm essa experiência de um bom pai. E o que eu vi hoje em dia, e tanto no jornalismo, não a mídia, esquece a mídia deu polêmica aí com uma propaganda de uma perfumaria, certo? Eu não vou entrar nesse quesito. A questão eu estou falando dos pais na prática, enquanto família. E nesse ano surgiram muitos temas jornalísticos das experiências com um bom pai. Pais carinhosos, pais presentes, pais daquele jeitão mesmo, tomando cervejinha, fumando e tal, bonachão, com a barriguinha de chope, né? Bate uma bolinha. Então quebrou um pouco aquele lado do pai ruim, do pai chato, do pai disciplinador. Né? Esse ano, ainda com a pandemia, devido a essa falta que nós tivemos desde a Páscoa, aí já estou falando da questão marqueteira do mundo secular mesmo, que não teve Páscoa do chocolate, não teve Dia das Mães direito, e se teve proliferação de coronavírus, gente que morreu. Então é como se a população estivesse com uma ânsia muito grande de dessa vez agradar o pai, mesmo que não tenha uma relação boa com o pai. Então esse eu vejo como uma coisa boa. E fora que atualmente, pelo lado assim que eu ando percebendo, alguns homens tomaram essa responsabilidade de serem o pai legal, o pai mais bacana, o pai mais atencioso, o pai que lava prato, o pai que limpa a casa, o pai que lava a roupa, ou pelo menos na máquina de lavar já tá bom, né? O pai que cozinha, pai que conta história. Então, a própria questão da masculinidade hoje, enquanto família, por um lado, mudou um pouco. Porque o que acontece? O casal trabalha, o casal batalha junto, né? Tenho lá minhas críticas, né? Eu acho que a mulher não deveria estar trabalhando tanto. Hoje eu vejo assim, mas infelizmente tem mulheres que amam trabalhar fora, tá? Fazer o quê? Aí também não vou entrar nesse mérito, tá? Mas eu vejo que os pais começaram a ter um lado mais assim sensível com relação à própria casa, de que tudo não pode ficar nas costas da mulher. Tem que, pelo menos, lavar um pratinho, né? Já ajuda bastante. Então, por isso, né? Independente também se seu pai está vivo ou falecido, a gente tem que ter boas lembranças do pai. E mesmo que este seja o pai da velha geração, que só fica na frente da TV e tal, querendo ou não, hoje é o dia daquele pai, né? Ou avô, que pelo menos aqui na minha região o comum é assim. Depois de uma certa idade, aí fala pros netos, fala pros filhos, pra gente quando é criança, a gente olha pra uma região do bairro que já tá com umas casinhas novas, um comércio e tal, aí é o dia daquela pessoa que fala assim, meu filho, minha filha, você tá vendo onde tá agora essas ruas, essas casas, esses postes de luz? Porque antigamente era tudo mato, na minha época. Tem
É palavrão que eu vou falar, mas aqui infelizmente o canal tem esse nome, né? Tem um grupo humorístico aqui em Curitiba chamado Tesão Piá. Eles falam de coisas que acontecem aqui na região de Curitiba e localidades, mas na verdade é mais ou menos o que acontece na região sul. A região sul ela se urbanizou muito de forma recente. Então, por exemplo, até no meu bairro, há 40 anos atrás, quando eu era criança, tinha uma região que era literalmente um matão, quando não tinha valeta. Tinha sapo, tinha que ouvir aquele sabe, de sapo. Tinha gambá, tinha tatu, nossa, tinha um monte de coisa, cobra também tinha. Então, tinha até um bairro que agora a gente chama de sítio cercado, que lá, o sítio cercado, era literalmente um sítio. Só tinha planície mesmo, matão mesmo. Então, quando o pessoal mais assim, passado esses 40 anos, fala que antigamente era tudo mato, não é lenda urbana, é de verdade. É tudo mato. E aí, se você pega os vídeos, né, desse pessoal aí, que eu não vou repetir o nome porque é um palavrão, mas é um grupo aqui de Curitiba que faz piada com os trejeitos do curitibano. Então, para você que quer saber o que é o curitibano e os termos que é usado, você tem que entrar aqui no canal do YouTube para você ver coisas do cotidiano aqui curitiboca. Tem bastante coisa. Como, por exemplo, nossa, você conhece fulano? Aí vem uma terceira, no que você conhece fulano? Ou seja, Curitiba é um ovo, né? Curitiba é a capital, mas você conhece a mesma pessoa sobre outros grupos, assim. É um negócio impressionante, isso também acontece. E que mais? No inverno, né? No inverno gelado, você esquenta a água, coloca na garrafa PET, na garrafa de vidro, quando você não tem bolsa d'água quente, ou quando você não dorme com o próprio cachorro, o gato mesmo, né? Para aquecer um pouco a cama, porque é frio, tá? Então, uma dessas é essa história que eu contei, né? Meu filho, antigamente era tudo mato. Então, hoje é o dia dessa pessoa, tá? Agora, se você está me ouvindo de outra região do Brasil ou até do exterior, não sei, né? Não sei para onde que meu áudio vai. É... Então talvez de repente isso não faça sentido algum, né? Mas às vezes o lugar já continua mato até hoje, né? Mas pai é sempre assim, né? Pai, nossa, meu pai, quantas vezes que não falava essas coisas? Porque aquela rua, isso aqui era tudo mato, hoje em dia tá tudo cheio, lá tem um antipó. A rua virou antipó. Nossa, é o precursor do pré-asfalto ainda, né? Antipó. Ui, credo, de saibro, coisa horrível. Cada coisa, né? E eu só tenho 45 anos, né? Cada coisa que eu vi. Bem, sim, outra coisa, mas isso eu não vou falar aqui, vou falar no momento oracional, no Meditando com Nossa Senhora, que é também um momento oracional, a vida de Santa Benedita da Cruz ou Edith Stein, tá? Hoje é o dia dela também, essa santa impressionante, uma vida extraordinária. Não sei se eu vou falar bastante dela, mas pelo menos uns 3 livros que eu tenho dela eu vou estar falando aqui, tá? Uma autobiografia, um livro Ciência da Cruz, né? E o Mistério de Natal. Mas eu acho que eu tenho mais algum livro da biografia dela. São 4 livros que eu tenho a respeito, tá? Então aí eu vou deixar pro outro momento. Então qualquer coisa você me acompanhe por lá na data de hoje. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a primeira leitura está no livro do 1 a Reis, capítulo 19, versículos 9, depois de 11 a 13. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 84, com o refrão: Mostrai ao Senhor vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem e agora habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei.
A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação é de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A segunda leitura está em Romanos 9, versículos de 1 a 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva e a glória, a aliança, as leis, o culto e as promessas, e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra, foi agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", gritando de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Então vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salvai-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E eu tenho uma consideração que tem a ver com Santa Edith Stein. Na verdade, eu chamo ela de Santa Edith Stein porque é o nome mais comum dela. Muitos utilizam as obras porque ela foi filósofa, né? Então eu vou fazer um preâmbulo rápido, caso você não conheça a história de vida dessa filósofa. Ela é da década de 30, na região da Alemanha, Breslau, tá? De família judia, ela era judia. Era uma família que tinha posses, e ela teve o privilégio de se formar em filosofia, fazendo doutorado e sendo discípula, ou seja, ela era orientada por um outro grande filósofo da época, Husserl. Em termos de hoje, numa visão anacrônica, porque aí eu tiro a personagem histórica Edith Stein e a coloco em termos numa forma conceito de hoje chamado empoderamento. Se formos ver na questão do empoderamento feminino, Edith Stein era bem empoderada para a época, porque ela era mulher, judia, porque querendo ou não existia esse preconceito na Europa, pelo viés católico cristão quanto pelo protestantismo. Se você não sabe, durante a Idade Moderna e a Idade Média também, havia muito essa rixa, católicos contra os judeus. Tanto é que depois tiveram os judeus convertidos, que faz parte da história de Portugal e Espanha, principalmente Portugal. Tá? Diz que pessoas que têm o nome Pereira, Oliveira, tem esse tipo de nome, são judeus convertidos. Dizem, né? Não sei se é verdade, mas é o que se fala. Aí voltando para a Idade Moderna. Aí acontece na Idade Moderna o protestantismo com Lutero, certo? Então, o que se diz é assim. Cristãos e protestantes brigavam a armas mesmo, né? Brigavam na base da violência. Mas o inimigo, digamos, comum entre os dois eram os judeus. Então o judeu sempre foi perseguido. Então veja bem, uma mulher bonita, solteira, judia, formada em filosofia, numa grande universidade, tinha um círculo de amigos muito grande, intelectuais, não era para qualquer um. Fez doutorado, hoje em dia tem gente que pena para fazer um doutorado, né?
quase que fica escalpelado. Tem doutorado e ainda é discípula de um grande filósofo da época. Que mais essa moça queria ter na vida? Era uma mulher, para os olhos do mundo, com um sucesso gigantesco, mas ela não se sentia assim. E ela teve, digamos, um encontro inicial com Cristo a partir de um livro de Santa Teresa d'Ávila. A partir do livro de Santa Teresa d'Ávila, ela passa a ter as inquietações dela aumentam, mas aí ela já tem uma certeza, o caminho a seguir. E por conta disso ela se converte. Eu estou atropelando toda a história dela, tá? Porque na verdade acontece mil coisas aí. Ela se converte, ela quer entrar para a Ordem dos Carmelitas, ela começa a fazer, aí a partir da instrumentalização que ela teve durante a vida, de ser filósofa, livre pensadora, ela começa a meditar nas obras, tanto de Santa Teresa d'Ávila, mas em especial a São João da Cruz. E é por isso que ela se fixa, e ela adota o nome no mosteiro lá nas monjas carmelitas de clausura, Benedita da Cruz. Fim da história, ela até se refugia na Holanda, no mosteiro lá carmelita, mas os soldados alemães a descobrem. Não adianta ela ser convertida ao catolicismo, ela é judia, para os nazistas era judia. O que acontece? Ela é jogada em Auschwitz. Ela morre nos campos de concentração como mártir, junto, né, muito similar à São Maximiliano Kolbe. Tá? Mas ela faz um estudo belíssimo a partir de São João da Cruz. Então, é interessante observar que é muito propício essa data ser colocada como dia de Santa Benedita da Cruz, ou Edith Stein. Tem um livro que é colocado Santa Edith Stein, né? Acho que é para dar um reforço, para dizer, olha, é uma mulher com duas vidas. Ela teve uma vida antes da conversão, e depois da conversão ela tem outra vida transformada em Cristo, até a morte de martírio pelas mãos nazistas, né? Ela acho que morre na câmara de gás, se não me engano. E ela faz escritos maravilhosos, assim, e é uma mudança da água para o vinho. Então, se você lê escritos da filósofa, que é a primeira vida dela, de Edith Stein, ela é lida, relida, é colocada como exemplo, como referência bibliográfica de várias partes das ciências humanas, como letras, educação, filosofia, sociologia, etc, etc, etc. Contudo, se você passa a ler e você é uma pessoa que também tem dupla vida ou dupla via, teve uma vida numa graduação, pelo menos, na parte de ciências humanas, você lê uma obra secular de Edith Stein e depois você lê, e aí você faz uma experiência no catolicismo, nas obras de santos, de grandes doutores, há uma diferença gritante. É a mesma pessoa, mas a fala é diferente. Então essa é uma experiência importante. Eu falo muito sobre Edith Stein no correr do ano, de vários meses. Quando chega perto da data dela eu falo também. Qualquer coisa que eu falo de testemunho de vida da minha parte, eu também cito ela, porque foi um livro que apareceu no meio da biblioteca pública, não. Na mesa lá jogado na biblioteca da Universidade Federal, num dia que eu ia pegar um feriado grande, e tava lá um livrinho, O Mistério de Natal, e tava assim, Santa Edith Stein. E com aquela imagem do Menino Jesus, um livretinho minúsculo, eu pensei, eu tenho o direito de pegar 3 livros nessa biblioteca. Já peguei 2 para a matéria que eu vou fazer, né? Nem lembro o que era a matéria. Eu sei que precisava ler para... Eu gostava de ler muito para ficar instruída, mas aquilo só me atrapalhou um pouco. E aí aquele livrinho minúsculo, de poucas páginas, esse livrinho aqui eu termino em meia hora. Como você é ingênua, Maria Helena, como você é ingênua. Para ver, né? A parte humana é ingênua, mas Deus sabe de tudo. Foi o livro, se eu contar para vocês, né, que eu já contei várias vezes sobre esse livrinho, esse encontro que Santa Edith Stein fez comigo, na verdade acho que por intermédio do Espírito Santo, né? Não é possível. É o livro que me marcou a minha vida inteira, desde o período do paganismo, desde o período da conversão. Aí eu achei ele em PDF, baixei o livro, imprimi o livro, ficou a coisa mais linda. Até hoje eu amo esse livrinho. Porque ele fala teologicamente, ele fala embasado na parte filosófica católica, na parte teológica, toda a parte da Santíssima Trindade. É um livro pequeno, mas extremamente pesado na sua essência.
não dá para você ler numa sentada, você tem que ler com calma e ainda sob a unção do Espírito Santo, e ainda assim você vai digerindo ele por anos. Então eu gosto muito dessa santa. Então, para finalizar, eu sei que eu deveria falar no Meditando com Nossa Senhora, e eu vou falar dela mesmo. Falarei mais, então tem mais coisa para falar, mas por aqui fica esse testemunho, que eu repito, não canso de falar. E foi um ano, inclusive, que chegou os restos mortais de Santa Teresinha no Brasil. Estava fazendo uma peregrinação, os restos mortais. É muito interessante. Foi toda uma coincidência, assim. Foi uma coincidência providencial, assim, né? Bem interessante mesmo. E eu estava tendo contato com as obras de Santa Teresinha, mas Santa Teresinha, infelizmente, não é que eu briguei com Santa Teresinha, mas eu fiquei com um pouco de... Eu não sei nem o que chamar, mas foi uma coisa ruim que deu. Mas não é culpa da santa. A pessoa que deveria me dar um bom testemunho não deu. E aí eu fiquei meio abalada, tal. Então eu não falo muito de Santa Teresinha por conta disso, de um trauma de relação com uma outra pessoa. Talvez um dia eu fale o que aconteceu, né? Porque acho que já passou, acho que já meio que deu uma purgada, talvez eu fale, mas não agora. Talvez no dia de Santa Teresinha eu diga. Mas eu gosto muito de Santa Edith Stein, porque quando eu li essa obra, eu estava no meu quarto, era de noite, num feriado, eu li, aquilo aqueceu, digamos assim, literalmente me aqueceu, alguma coisa me atingiu, e na hora eu não entendi o que ela estava falando, mas aquilo foi, nossa, que lindo, eu só dizia isso, né? Muito lindo isso que ela escreveu, mas havia outra coisa, algum mistério que na época eu não sabia discernir. Depois de muito tempo e depois de muito sonhar com esse livrinho, porque eu deixei de comprar, a editora faliu, não existe mais, a editora Edusc, a editora da Universidade do Sagrado Coração de São Carlos, tá? Não existe mais essa editora, publicou coisas maravilhosas da filosofia, sociologia e história, mas não existe mais. Eu consegui em PDF pela internet, então você consegue baixar esse livro. Ele é um livro poderoso, ele é um livro assim muito rico, muito interessante, e ela é uma das estudiosas que baseou todo o seu trabalho em cima de São João da Cruz, tá? Então, aí agora eu vou fechar com as leituras de hoje. Então, as leituras de hoje, primeiro, a primeira leitura vai falar de Santo Elias. Depois, na segunda leitura, de novo, Jesus caminhando sobre as águas, que a gente fez a leitura durante essa semana, mas hoje fica aqui como o indicativo, como vemos Jesus. Eu já falei, esse é o mês que vai ter o dia 29, martírio de São João Batista. E muitos faziam essa confusão. São João Batista morreu, mas apareceu Jesus, que deve ser a reencarnação de Batista. Herodes já estava pirado na batatinha, né? Surgiu um novo homem santo, então deve ser a reencarnação de São João Batista. E aí vem aquela dúvida. Jesus é do mesmo segmento de João Batista? João Batista é o Messias, mas João Batista falou que não era o Messias, que existia alguém mais poderoso que eu, que ele só abriu o caminho. E aí? Até entre eles ficou confuso naquela época. E nós hoje? Nós sabemos a diferença, mas que Jesus estamos vendo hoje? Que Santa Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, nos oriente a vermos qual Jesus devemos ver. Ela ela quebrou o coração da mãe dela com essa decisão da conversão. A mãe dela ficou muito triste quando viu sua filha se tornar monja carmelita. Porque a questão não é ser monja carmelita, é aceitar Jesus Cristo. Que, querendo ou não, ele ainda é combatido entre o povo judeu, porque eles não aceitam Jesus como Messias até hoje, certo? Ainda Maomé chama Jesus de profeta, né? Então, assim, há várias situações. Então, quem é Jesus para nós? Como é que Santa Edith Stein viu Jesus? Foi o que realmente acalentou o coração dela? Era para ela realmente Jesus o Messias prometido para o povo eleito de Deus? Graças a Deus que seja assim, então, né? Certo? Então, um ótimo domingo a todos. Eu vou estar fazendo meditando com Nossa Senhora, tá? E a partir de Edith Stein, para honrar os 13 dias, né, de Nossa Senhora de Fátima. Edith Stein também tem sua parcela aí para nos encaminharmos ao Senhor Jesus.
Até agora eu não vi nada, assim, eu não li nada a respeito da relação dela com Nossa Senhora, porque geralmente eu tenho, assim, um carinho muito grande com os santos marianos. É muito raro eu estar falando de algum santo que não tem uma relação muito profunda com Nossa Senhora, mas geralmente Nossa Senhora está lá ajudando o santo. Então eu acredito que Edith Stein também tem alguma relação nesse sentido. Não é muito saliente, né? Mas deve ter. Certo? Então eu quero compartilhar com vocês essa minha predileção por esta santa. Eu não sou devota tanto de Santa Edith Stein, mas eu tenho um carinho muito grande devido a essa obra dela que alguém largou na mesa, graças a Deus, né? Abençoado seja essa pessoa. Porque eu jamais iria ver esse livrinho lá na estante, porque ele é um brochurinha assim mísero. Você não dá nada pelo livrinho. Quando você olha, né? Certo? Então, que vocês sejam tocados a partir da intercessão de Santa Benedita da Cruz para um bom estudo da Palavra de Deus, dos mistérios da Cruz de Cristo, né? Que ninguém pode fugir da cruz, quem é católico, e que nós possamos aceitar esse Jesus, que ela também aceitou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que converte e conforta os corações. Desejo a todos um ótimo domingo, um ótimo Dia dos Pais para quem é pai e desejo feliz Dia dos Pais também para o seu pai, seja ele vivo ou não, tá? Paz e bem a todos.